Nosso tema hoje é falar sobre caridade, sobre cuidado com o próximo e como Jesus nos inspira, né? Oferecer inclusive o pão para aquele que tem fome. E a gente vai continuar falando sobre isso para falar sobre o impacto social da fome no Brasil e como podemos contribuir para mudar essa realidade. Eu converso agora com a Giovana Canas, que é assessora nacional da Caritas Brasileira e integrante do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia. Seja muito bem-vinda. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Eu que agradeço pela presença. O Brasil já conseguiu reduzir a fome no passado, né? Mas hoje a gente vive um cenário bem desafiador. Como é que está a situação atual da insegurança alimentar no nosso país? Realmente, o período da pandemia e o desmonte das políticas de segurança alimentar entre 2019 e 2022 geraram um aumento massivo da fome no Brasil, né? O país ele tinha saído do mapa da fome em 2014, mas ele retornou em 2022. Atualmente, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, ela estima que cerca de 6% da população brasileira, o que equivale a mais ou menos 14 milhões de pessoas, estão em insegurança alimentar severa, ou seja, passam um dia inteiro sem comer. Quando a gente considera também a insegurança alimentar moderada, o número sobe para 18% da população brasileira, ou seja, quase 40 milhões de pessoas não têm certeza da garantia da alimentação e precisam diminuir a qualidade ou a quantidade de alimentos. Estamos falando aqui de crianças, estamos falando de idosos, estamos falando de todos os tipos de pessoas, né? Algo que a gente não pode naturalizar jamais, que alguém não tenha certeza se vai conseguir fazer a próxima refeição. E quais são os principais fatores que levam tantas famílias a passarem fome aqui no nosso país? Um país que produz tanto alimento, que tem tantos recursos, por que a gente ainda não consegue alimentar com qualidade todas as pessoas aqui dentro? Temos programas, por exemplo, de transferência de renda, Bolsa Família e tudo mais. Isso no passado se demonstrou extremamente importante no combate à fome. Hoje, é suficiente ainda? O que falta? Realmente, como você coloca, a fome ela não afeta todas as pessoas no Brasil da mesma forma. Existem grupos que são mais vulneráveis e a fome ela também está territorialmente distribuída no Brasil. Então, os dados apontam que as regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas e, além disso, as mulheres e a população negra, elas são mais impactadas pela fome. Então, o primeiro desafio para a gente conseguir vencer a fome é a gente dar conta dessas desigualdades sociais e econômicas que criam barreiras sistêmicas para a integração laboral, para o acesso a direitos e etc. Então, é um ciclo vicioso em que a desigualdade ela vai perpetuando a fome, perpetuando a fome. Além disso, um grande desafio é também a redução do desperdício de alimentos. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam alimentos no mundo. Cerca de 13% do desperdício ele vem do consumidor, o resto está no processo de produção, de transporte, manufatura e varejo. Então, isso significa que, ainda que as iniciativas dos consumidores elas sejam relevantes para a diminuição do desperdício, o que é mais efetivo mesmo é cobrar políticas de responsabilização e de redução do desperdício nessas outras etapas do sistema alimentar, né? Além disso, o apoio à agricultura familiar ele é essencial para o combate à fome. Aqui no Brasil, 60% dos alimentos eles são consumidos, que a população em geral consome, ele vem da agricultura familiar. Então, fortalecer práticas agroecológicas que cuidem da casa comum, né? Eu vi que antes a gente estava conversando sobre a campanha da Fraternidade de Ecologia Ecologia Integral. Isso tem tudo a ver com o combate à fome também, porque quando a gente fala do direito à alimentação adequada, ela tem a ver também com adequada na forma de produzir, né? Que cuide também da saúde do meio ambiente e do ser humano. A gente vive um contexto hoje das mudanças climáticas, né? E a gente sabe que no futuro as mudanças climáticas elas vão continuar
causando mais impacto no cenário da fome também no Brasil. Então, os desafios, eles são muitos. São muitos os desafios e entidades, né, assim como pessoas comuns, têm trabalhado para combater essa realidade que ainda persiste. Eu queria entender um pouco como funciona o trabalho da Caritas nesse combate à fome. É isso mesmo, assim, uma das formas que a sociedade pode contribuir para o combate à fome é fortalecer a ação de organizações que atuam nessa pauta, né? A Caritas Brasileira, ela foi fundada na ação solidária e transformadora de Dom Helder Câmara, ela sempre atuou contra a fome e a pobreza e sempre junto às comunidades vulnerabilizadas em seus direitos, inclusive o direito à alimentação adequada. A segurança alimentar e nutricional é uma das 12 áreas de atuação da Caritas e ela sempre é trabalhada de forma integrada com as outras frentes, como povos e comunidades tradicionais, convivência com biomas, economia popular e solidária e etc. A Caritas tem um exemplo recente, que é o projeto Suma Uma, que ele oferecia cerca de 1.800 refeições diárias para migrantes e refugiados em situação de rua em Roraima. Esse projeto Suma Uma, ele já impactou mais de 40 mil pessoas, né? Ele existe desde 2022 e ele garantia refeições que, além de nutritivas, elas eram culturalmente adequadas para aquela população que está sendo apoiada. No entanto, com o corte do financiamento do governo dos Estados Unidos, essa ação ela precisou ser pausada, deixando milhares de pessoas sem esse apoio essencial. Diante disso, a Caritas lançou a campanha A Sua Doação Promove Direitos para garantir a continuidade desse trabalho. Então, quem puder contribuir, a doação ela pode ser feita via Pix, ou via transferência, né? O Pix é doi@caritas.org.br e nas páginas sociais da Caritas Brasileira você encontra também os dados para transferência bancária. Muito bem, Giovana, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a pensar um pouco a respeito desse tema que é tão sensível, né, tão caro à nossa sociedade. Um abraço para você, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada, um abraço e um bom dia. Bom dia, tchau, tchau.